informações para o curso de atendente de farmácia aqui do ILHA Formação Profissional, onde a gente irá abordar hoje, de uma maneira diferente, virtual, alguns temas, para a gente dar continuidade aí ao aprendizado e não parar totalmente a questão da formação. Então, revisão dos conceitos gerais de medicamentos, algumas informações gerais sobre a pandemia de Covid-19 e qual a importância do atendente de farmácia nos tempos de pandemia, ou seja, como é que você, sendo um atendente de farmácia, pode influenciar positivamente a vida das pessoas aí numa sociedade com muitas informações, muito fake news, muitas informações incorretas. Então, como é que ele pode levar a informação certa, a orientar da melhor maneira possível os nossos pacientes. Então, sempre eu vou começar pela pilar mais importante do curso, que é a questão das informações do medicamento. Então, o medicamento é o foco principal do nosso curso. Então, nós teremos aqui, no caso, nome comercial, está atrelado à marca, é como ele é conhecido comercialmente. Nós temos aqui o fármaco, que é o princípio ativo, ele que vai atuar no corpo, vai ter a sua ação. Nós temos aqui a fórmula farmacêutica, e como será administrado, a apresentação, e de acordo com a via de administração, Então, nome comercial, que é o nome de marca, o fármaco, que é o princípio ativo, que vai ter a ação, forma farmacêutica, que é a apresentação dele, e a via de administração, de como é que vai ser o uso. Então, por exemplo, você tem aqui a via oral. Nós temos aqui cápsula, nós temos aqui comprimidos, nós temos aqui xarope, nós temos aqui soluções. Subcutâneo, nós temos aqui adesivos transdérmicos, e injetáveis. E a via intramuscular e endovenosa, esses medicamentos aqui, no caso, na apresentação injetável. Lembrar que existe a diferença em algumas apresentações onde você tem o pó para a reconstituição ou a solução pronta. No caso de algumas apresentações de antibióticos que vem na forma pó, deve ser feito a reconstituição e na solução, após o preparo dessa reconstituição, aí sim a administração. Tá ok? Então, de maneira geral, em termos de medicamento, independente da sua classe, independente da sua ordem, nós temos aí as informações gerais, onde eu peço que você use aí a farmacinha de casa, para não esquecer um dos pilares, identificar exatamente o que nós temos aí. Além disso, é importante avaliar a validade. Validade que é um acordo entre o fabricante e a sociedade, ao ponto que ele diz até determinado período, as características devem ser apresentadas de maneira íntegra. O lote é uma maneira que a vigilância tem de, caso alguma falha, saber quem recolher. O lote é um resumo, é como se fosse o RG do medicamento. E aí o lote fica como uma informação resumida para que você, naquele lote, já tenha tudo isso aqui descrito. Tá bom? Então, de maneira geral, você tem essas informações em relação aos conceitos de medicamento, ok? Bom,
Visto isto, vamos entrar no assunto da pandemia, dos tratamentos, alguns sugeridos, são muitos protocolos, certo? Em relação ao Covid-19, para depois ver, e aí? Juntar tudo aqui, os conhecimentos teóricos que a gente viu em sala, com a situação atual do planeta, e aí? Qual a minha importância, tá bom? Bom, o Covid-19, ou tem esse nome, coronavírus, ele tem uma estrutura circular, onde dentro dele, vou fazer de uma forma bem resumida, existe um material genético à base de RNA, lembrar a biologia geral, né? E na sua membrana, nós temos aqui receptores que parecem, ou dão, na visão do microscópio, como se fosse uma coroa, por isso o nome coronavírus, vírus com a aparência de coroa. O que diferencia esse vírus das demais epidemias que vocês já podem ter visto aí, a H1N1, algumas variações com o vírus já conhecido como influenza, que é o vírus da gripe comum? O que vai diferenciar esse vírus dos demais é a capacidade de duplicação que ele tem. Um vírus de RNA, onde a duplicação é muito rápida. Onde o que é que acontece? Ao entrar na célula, ele vai se ligar a um receptor, vai ser reconhecido e, quando adentrar na célula, ele vai praticamente escravizar a célula, vai fazer com que tudo o que a célula usava para a sua sobrevivência vai usar para duplicar. E aí, de uma forma matemática, uma progressão geométrica, um vírus tem a capacidade de fazer vários vírus. Alguns estudiosos dizem que dá para gerar milhões de vírus dentro de uma célula. Após essa célula estar totalmente preenchida, ela explode e novos vírus vão atacar as células vizinhas. Como é que isso acontece? Vamos lá para os desenhos fantásticos. Você tem aqui olha aí, devia ter participado do curso de desenho. Então aqui nós temos o nariz, nós temos aqui a boca, vou ajeitar essa boca aqui. Então, o vírus, ao entrar em contato com as vias aéreas superiores, ou seja, nariz, boca, garganta, o que é que vai acontecer? Ele vai entrar em contato com a mucosa, vai começar a irritar essa mucosa. E aí, os primeiros sintomas são muito parecidos com o de uma gripe normal. Coriza, que é aquela aguinha, né, escorrendo. Esse fungado, eu estou com fungado, mas não é vírus, vale ressaltar isso. Ou uma tosse. Vamos se inverter aqui. Uma tosse seca. Por que a tosse seca? Porque não vai ter presença de catarro, ou seja, é uma resposta inflamatória. Então o que a pessoa vai fazer? O que a pessoa vai fazer? Deixa eu parar aí. A pessoa vai começar a tratar como se fosse uma virose normal. E às vezes o que mais vai preocupar é exatamente tratar os sintomas
de gripe, sem saber que você é um positivo assintomático. Isso que é o que mais preocupa hoje as autoridades de saúde. Você vai ter alguns sintomas que vai achar que é normal, vai fazer o tratamento como se fosse uma gripe normal, esses sintomas vão sumir, mas você pode estar lá com o vírus. E aí, transmitir. Quando você espirra, gotículas serão jogadas no ar. E se elas tocarem a mão, tocarem a roupa, podem passar de pessoa a pessoa. Talvez por você ser jovem, o seu sistema imunológico está bem equipado, está bem amparado. E aí, esses sintomas não passem de como se fosse uma gripe comum. Porém, as pessoas que têm imunidade mais baixa vão perder essa guerra inicial e o vírus vai avançar. Garganta dentro, traqueia, até chegar nos pulmões. O que acontece aqui? Quando o vírus avança e chega nos pulmões, o sistema de defesa vai começar a causar uma inflamação. E nesse processo de inflamação vai ter a formação de água, vai ter a questão do aumento da temperatura, por isso que existe febre. E aonde há o agravamento? Se você tem umidade e temperatura elevada, algumas bactérias podem crescer juntamente com o vírus. E com isso, além dos sintomas do corona, desenvolver aí uma pneumonia. Quando o pulmão começa a encharcar de água, ele vai perdendo mobilidade. E aí, neste momento, este paciente deverá ser entubado e instalado nele um ventilador mecânico, porque ele não vai, por conta própria, conseguir respirar. Então, de maneira geral, é um vírus do sistema respiratório, mas devido à sua alta capacidade de reprodução, ele eleva rapidamente o paciente a um quadro complicado, quadro respiratório, podendo aí desenvolver juntamente com as bactérias uma pneumonia. Dentre os medicamentos que nós temos, dos vários protocolos, vou apagar esse desenho fantástico aqui, um tem chamado bastante atenção. Existem vários protocolos. Nunca uma doença foi tão catalogada, nunca uma doença foi tão estudada em tempo real como o coronavírus, certo? Entre eles, existe uma combinação recomendada até pelo Ministério da Saúde como um dos protocolos. É o protocolo mais recomendado hoje pela Secretaria de Saúde do Estado, certo? Que é a associação de azitromicina. Mais hidroxicloroquina. Eu não vou entrar em detalhes em relação à farmacocinética e farmacodinâmica, certo? É um antibiótico e um medicamento que é utilizado para doenças reumáticas ou também para o tratamento de malária, que é a hidroxicloroquina ou suas variáveis, em fosfato de cloroquina ou a própria cloroquina em si. A grande vantagem desse protocolo é que são duas substâncias já usadas há bastante tempo, são, digamos assim, de fácil acesso à população, porque são vendidas até em farmácia comercial, certo? A gente teve aí, depois do anúncio do presidente americano, que esse protocolo tem um efeito, nós realmente tivemos um boom de vendas, ou seja, a indústria que repassa, algumas marcas tiveram dificuldade até de reabastecer algumas farmácias, porque a procura foi muito grande. Eu ressalvo que esse protocolo ele é voltado para
os pacientes que já estão em ventilação mecânica. Ou seja, não existe nenhum benefício ainda estudado como profilático, ou seja, não adianta você, a partir de hoje, para prevenir o coronavírus, vou tomar azitromicina e hidroxicloroquina. Não. Os efeitos colaterais da hidroxicloroquina podem trazer muito mais mal do que o próprio coronavírus, ou seja, a função renal é uma das que vão ser mais comprometidas. Então, se você tem ou teve acesso a essas medicações, eu digo que é muito mais vantajoso elas estarem nas unidades hospitalares, onde os pacientes de ventilação mecânica têm como única opção essas duas drogas, do que você tentar usar de forma profilática, até porque elas não vão me prevenir de nada. Tá? Então, azitromicina e hidroxicloroquina, existe um protocolo que tem bastantes estudos, né? Um deles, muito citado, foi um que 40 pacientes fizeram uso e os 40 tiveram um resultado realmente positivo, saíram da ventilação mecânica e desenvolveram realmente um quadro já quase assintomático. Tá bom? Então, esses são os grupos de medicamentos que hoje existem outros, glucan, certo? E, enfim, existem N protocolos, tá bom? Esse daqui é o que a gente vai mais ouvir aqui no nosso estado, beleza? E aí, focando aqui no último tema, qual a importância do atendente de farmácia? De antemão, eu lhe digo que é o seguinte, tirando a unidade hospitalar, o atendente de farmácia, ele é linha de frente. Porque quem é que vai recepcionar o paciente quando chegar na farmácia? Quem é que vai levar a informação do medicamento? O uso. Né? A questão da orientação de efeitos. Né? Indicação. Você pode perguntar, mas isso aqui está muito voltado ao farmacêutico. O farmacêutico, hoje, numa unidade de farmácia, ele está tão atropelado de informações de pessoas que buscam. Isso é até, digamos assim, um caso às vezes em algumas unidades de farmácia, porque, por exemplo, você não pode ter aglomeração. Então, por exemplo, o farmacêutico vai estar com um paciente mais crítico, vai estar numa ligação, ou vai estar passando informações no WhatsApp. Então, o atendente de farmácia vai recepcionar essas pessoas, né? Então, estão na linha de frente. Devem ser tratadas aí, no caso da vacinação do H1N1, como profissionais da saúde também, certo? Devem se basear nas informações, se não tem acesso às informações oficiais, pode pegar diretamente com os farmacêuticos de cada unidade, certo? A orientação do uso, os possíveis efeitos positivos e negativos, né? E a indicação, no caso, relacionado tanto aos tratamentos, né, sintomáticos ou não sintomáticos em relação a infecções respiratórias, como a questão da orientação do que deve fazer ou que não deve fazer em relação ao coronavírus. Além disso, eu vou traçar um parêntese bem grande aqui, o cuidado com a contaminação ou seja, eu estou lá no balcão da farmácia, chega um paciente, o paciente não usa máscara, não usa álcool gel, então oferte a ele, se a sua unidade de farmácia tiver. O cuidado com a contaminação coletiva, porque você vai ter contato com várias pessoas. Não dá para a gente saber quem está positivo, quem é assintomático, quem deveria estar em isolamento. As pessoas vão procurar as farmácias como a, digamos assim, primeira opção de saúde. Então, se você está na linha de frente, cuidado com a transmissão coletiva, com a contaminação, você pode
nesse atendimento aqui, pegar, ser assintomático e repassar. E aí, complicar a vida daqueles que estão buscando atendimento, tá bom? Então, o atendente de farmácia hoje digamos assim, eu relato até que sempre foi ao braço direito, o braço esquerdo, as pernas, né, do farmacêutico, porque a gente não dá conta de atender todas as pessoas. Principalmente desse boom de informação, desse boom de procura sobre produtos de higiene, produtos sanitários, produtos para proteção individual, no caso dos EPIs, máscara, no caso, que é o mais comum para a população. E a questão também das informações, passar informações de forma correta. A gente sabe que o WhatsApp, a gente sabe que a internet, a Instagram, Facebook, traz cuidado com a contaminação coletiva, tanto sua como da população, vai ser o ponto-chave para que haja realmente a questão do controle da pandemia. Então, fique em casa, lave as mãos, álcool gel, siga as recomendações dos órgãos oficiais de saúde e todos, depois de passar isso aí, iremos agradecer, principalmente a Deus, sobre tudo, sobre nossa saúde. Muito obrigado.